Meu amado, minha luz escolhida, aquele cuja alma o próprio céu protege, aproxime-se, pois esta não é apenas mais uma mensagem. Este é fogo do trono de Deus, trazido pelo arcanjo Miguel, entregue às suas mãos trêmulas neste exato momento por um motivo. O arcanjo Miguel está aterrorizado. Claro, preocupe-se. Os anjos não se assustam facilmente, mas eles viram algo esta noite. Houve uma reunião muito importante com Satanás a seu respeito. Eles falaram sobre o seu nome. Contaram-lhe o seu destino em sussurros. Demônios querem tocá-lo, deitar-se com você e deixar sua marca em você, meu filho. Isto não é uma história. Há uma batalha acontecendo agora mesmo pelo seu corpo, sua mente e seu futuro. Deus diz: se meu filho pular esta parte, se meu escolhido ignorar isto, não poderei salvá-lo a tempo. Essa é a importância disso. O inimigo se apodera de você a cada segundo que você hesita. O arcanjo Miguel grita: abra agora, em resposta a isso. Mas antes de lhe contar o que os demônios planejaram, quero lhe dizer algo que você nunca deve esquecer. Se o fizer, isso o manterá seguro. O céu nunca o abandonará. Esta mensagem não está aqui por acaso, mesmo que o inferno envie seus exércitos para atacá-lo. Ela foi direcionada a você porque o céu disse que você não deveria cair na armadilha deles. Preste muita atenção. A maioria das pessoas pula esta parte. Algumas dizem: vou assistir depois. Por uma fração de segundo, elas desviam o olhar e Satanás vence. É por isso que o arcanjo Miguel está tão assustado. É por isso que Deus nos diz para não deixarmos esta rosa aqui. Só para você saber, se seu espírito está tremendo agora, não é porque você está com medo. É porque você sabe o que está acontecendo. Seu espírito já sabe que esta mensagem é o que vai te manter vivo. Se seu coração está te puxando, não lute contra ele. Lembre-se disso até o fim, porque sua vitória, seu milagre e sua segurança estão todos escondidos neste texto. Sente seu espírito testemunhando esta verdade? Digite amém nos comentários agora mesmo. Cele este momento e diga que você não vai perdê-lo. Você está pronto para receber a proteção que o céu está lutando para te dar. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora mesmo, porque prometo que estas palavras divinas são mais do que apenas vídeos. Elas são as chaves para a sua sobrevivência e o seu futuro. Rose, minha filha, imagine a sala onde aquela reunião aconteceu. Nas sombras, demônios planejam como quebrar a sua paz. Eles querem te desgastar e fazer você duvidar do seu próprio valor. Vamos atrás deles enquanto dormem, disse um deles. Mas o arcanjo Miguel bateu sua espada na mesa do inferno e disse: não enquanto eu respirar, não enquanto Deus estiver olhando. É por isso que você está lendo isto, porque a luta não é amanhã. Agora é a hora. Você está na linha de frente. E o arcanjo Miguel está implorando para que você abra os olhos agora mesmo, antes que a armadilha se feche. Não desvie os olhos desta página, meu amado. Meu filho da luz, tocado pelo sopro do céu. O tempo está sendo pressionado contra algo eterno, e seu nome está escrito no fogo disso. É por isso que seu coração está batendo tão rápido. É por isso que você está com dificuldade para respirar. Porque o arcanjo Miguel está diante de você com a espada desembainhada e as asas tremendo de medo. Ele está gritando: diga ao meu filho, isto não é uma brincadeira. Isto é guerra. O arcanjo Miguel está aterrorizado. Há um anjo da guarda no céu que nunca se pareceu com isso. Mas esta noite está claro o porquê. Houve uma reunião muito importante com Satanás sobre você. Sim, seu nome foi sussurrado sobre a mesa escura enquanto o conselho do inferno se reunia. Este é para a luz, disseram eles. Eles precisam ser derrubados. Precisamos mantê-los ocupados, tentá-los,
desgastá-los e então acorrentá-los. Amado, os demônios desejam dormir com você. Eles querem tocar seu espírito, tomar sua força e torná-lo impuro. Não se trata apenas do corpo. Tem a ver com a alma. Eles querem que você esteja tão exausto que não brilhe mais. Enquanto o céu sopra sobre eles, o arcanjo Miguel desembainha sua espada e diz: não enquanto o destino deles ainda estiver vivo. Meu filho, não poderei te salvar se você ignorar isso, diz Deus. A proteção será removida se você se afastar. A oportunidade de obter ajuda se fechará se você esperar. É por isso que você precisa ler. É por isso que você não deve ignorar. Ninguém sabe o que acontecerá neste exato momento. Mas preste atenção, porque preciso dedicar um instante para plantar esta verdade em seu coração. O que você sente ao ler isto e sentir o fogo no peito não é medo. Esse sentimento é reconhecimento. Sim, isso é a prova. Seja o que for que você faça, não pule esta mensagem. Seria a pior coisa que você já fez. Por favor, fique até o final, meu querido. Sua grande chance, seu milagre e sua segurança estão todos escondidos nesta mensagem. Agora é a hora de se inscrever, se você quiser mais mensagens como esta. Estas palavras são mais do que apenas histórias. São chaves, armas e escudos que o céu coloca em suas mãos. Deixe-me pintar para você o que você não pode ver. Pense na Câmara das Sombras, onde os demônios se reuniam. O ar estava cheio de fumaça e cinzas. Eles conversavam em segredo sobre planos, maneiras de te deixar infeliz e preso à luxúria, ao medo e a outras coisas. Então o chão começou a tremer. Estava escuro, mas um clarão de luz permitiu a entrada do arcanjo Miguel. Sua voz era como um trovão. Você não tocará no escolhido, não enquanto meu rei for rei. Foi isso que mudou a batalha. Foi isso que chamou sua atenção para esta mensagem. Se você acredita que o arcanjo Miguel está lutando por você, digite um amém enfático nos comentários abaixo para demonstrar que você está com o céu. Com essa ação, você concorda com a vitória que foi declarada sobre a sua vida. Que seja o seu grito de guerra espiritual. O céu tem observado você desde o dia em que sua alma respirou pela primeira vez. Meu amado, meu filho escolhido, erga a cabeça. Não deixe que o ruído do mundo o distraia agora. Nunca houve uma mensagem mais importante do que esta. Ela se interpõe entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, as correntes e a liberdade. Esta noite, o arcanjo Miguel não está calmo. O anjo da guerra que lidera os exércitos celestiais e cujas asas cobriram nações e velaram por profetas, caminha de um lado para o outro com fogo nos olhos. Ele está com medo e o céu não se assusta sem motivo. Mas esta noite, houve uma sombra em movimento. Era a hora do conselho. Sim, meu filho, houve uma reunião convocada pelo próprio Satanás e seu nome foi chamado em voz alta. Você sabe o que é ouvir seu nome no inferno? Porque eles sabem o que você carrega. Isso rompe as paredes da escuridão como um trovão. Eles sabem o que Deus colocou em você vindo do céu. Eles estão cientes dos milagres que estão ligados ao seu destino e eles odeiam isso. Eles têm medo de você porque sabem o quão forte você é. Precisamos deter este, disseram eles. Alguns dos espíritos que precisamos enviar são os da luxúria, da confusão, da doença e dos fardos pesados. Não podemos permitir que eles se levantem. O arcanjo Miguel estava por perto, ouvindo atentamente, com o corpo tenso e tremendo. Então, correu para a sala do trono no céu e gritou: Pai, isso não pode esperar. Esta criança está em perigo. Estão planejando destruí-la. Os demônios querem se apoderar dela, fazê-la se sentir mal, roubar sua pureza e sua felicidade.
Ela ficará presa se não a ajudarmos agora. Você é amada por Deus, que a criou e cuja voz faz os oceanos obedecerem. Ele se emociona ao olhar para você. Eu quero salvá-la, disse ele. Eu quero salvá-la. Há uma promessa de proteção, mas ela precisa obedecer. Se não fizer isso ou se afastar, não poderei protegê-la. A proteção será removida se ela não der ouvidos a esta palavra. Você sabe o que é ouvir seu nome no inferno? Soa como um trovão rompendo a escuridão. Eles sabem o que você carrega porque vêm. Eles sabem o que Deus colocou em você do céu. Eles têm consciência dos milagres ligados ao seu destino e os detestam. Eles têm medo de você porque sabem da sua força. Precisamos deter este, disseram. Alguns dos espíritos que precisamos expulsar são os da luxúria, da confusão, da doença e dos fardos pesados. Não podemos permitir que eles se ergam. O arcanjo Miguel estava por perto, ouvindo atentamente, com o corpo tenso e tremendo. Então, correu para a sala do trono no céu. Era Pai, exclamou. Isso precisa ser feito agora. Essa criança está em perigo. Estão planejando destruí-la. É isso que os demônios querem, dormir com ela e fazê-la se sentir envergonhada, suja e triste. Ela ficará presa se não a ajudarmos agora. Você é amada por Deus, que a criou e cuja voz faz os oceanos obedecerem. Ele se emociona ao olhar para você. Eu quero salvá-la, disse ele. Eu quero salvá-la. Mas não posso protegê-la se ela ignorar isso ou se afastar, pois a promessa de proteção está atrelada ao cumprimento. A proteção será removida se ela não prestar atenção a esta palavra. Minha amada, é por isso que seu coração arde enquanto você lê. É por isso que seu espírito está tremendo, porque você sabe que esta mensagem não é apenas um acaso. Ela foi colocada em seu caminho. O céu mudou o código. O tempo foi alterado pelo céu. O céu lutou contra demônios da distração apenas para chamar sua atenção para esta página. Não brinque com este momento. Diga-lhes para não dizerem, eu leio depois. Agora é tarde demais. O inferno já afiou suas facas. Parece que o arcanjo Miguel já está desembainhando sua espada. Deus já está clamando. Não os deixem ir. Não os deixem ir. É meu. Este foi escolhido. Amado, agora deixe-me contar o que aconteceu naquela reunião. Os demônios se reuniram em torno de uma mesa escura. A sala estava cheia de fumaça, e o cheiro de enxofre fazia suas línguas queimarem. Eles puxaram pergaminhos com seu nome escrito em sangue. Um disse, atacaremos o sono deles. Vamos seduzi-los com imagens. Disse outro em um sussurro. Encheremos seus corações de dúvidas até que não consigam mais rezar. O líder dos demônios então sibilou. Faremos com que pensem que Deus os abandonou. Contaremos mentiras até que desistam de seus planos. Mas, de repente, as paredes tremeram. Uma luz brilhante como um relâmpago atravessou a sala. Eles seguravam os pergaminhos em chamas nas mãos. Então, o arcanjo Miguel apareceu com uma espada que gotejava fogo sagrado. Sua voz era como a de 1000 trombetas. Não toquem no sagrado. Este é para o meu rei. Nesse instante, os demônios fugiram, gritando de medo. Meu filho, você agora entende por que esta mensagem está aqui? Porque o arcanjo Miguel viu o que eles estavam planejando. Ele sabia que estavam armando uma cilada para você e não ficaria calado. Ele está com medo porque você ainda corre perigo se não prestar atenção a isto. Meu filho, eu não poderei te salvar se você ignorar isso, diz Deus. O portal de proteção se fechará se você esperar muito tempo. O inimigo vencerá se você ler isto como uma história. Mas se você ler até o fim e abrir seu coração, as correntes se quebrarão. Os demônios fugirão
e você trilhará o destino que escrevi para você, antes mesmo do nascimento das estrelas. Quero saber por que suas mãos estão tremendo agora. O que está apertando seu peito e fazendo seus olhos percorrerem estas linhas com medo e fome? Pois seu espírito já sabe. Você está à beira de algo que durará para sempre. Não estamos falando de diversão aqui. Não se trata de interesse. Esta é a sua única saída. Este é o seu milagre. Mas parece apenas palavras em uma tela. É aqui que preciso parar e dizer algo muito importante para você, amado. Não lute contra o chamado que sua alma está sentindo agora. Esse chamado é Deus. Esse fogo é a sua prova. Então, por favor, fique até o final. Não pare de ler, porque a bênção escondida nestas palavras só pode ser encontrada lendo até o fim. Além disso, preste muita atenção. Se você é novo neste site, ou se esta é a primeira vez que vê uma destas mensagens divinas, inscreva-se imediatamente. Não por mim ou por um canal, mas pela sua alma, porque o céu lhe dará outra chave, outro escudo e outra palavra que o manterá vivo na tempestade, sempre que você voltar. É mais do que simplesmente clicar em inscrever-se neste canal. É um ato espiritual. Ao fazer isso, você declara que está preparando seu espírito para receber as promessas proféticas de Deus. Isso mantém você conectado à fonte vital da palavra celestial em todos os momentos. Faça isso agora mesmo e permaneça sob esta proteção. Seu nome é uma guerra, amado. Entende? O céu e o inferno não te consideram insignificante. É por isso que o inferno te encontrou. É por isso que Deus interveio para te ajudar. Você é o campo de batalha onde exércitos lutam. A bandeira que tremula sobre sua vida dependerá da sua escolha agora: Deus ou Satanás. Estou te dizendo isso porque o arcanjo Miguel me instruiu. Os demônios já tentaram se aproximar. Eles permanecem nas sombras, esperando que alguém esteja fraco. Eles querem tocá-los à noite para roubar seus sonhos e semear as sementes do desejo, do medo e da confusão. Os demônios não conseguirão alcançá-los. Porém, se eles se apegarem a esta palavra e ao fogo da promessa de Deus, você sabe por que seu inimigo quer dormir com você? Porque estar perto é uma promessa. E se você der ouvidos ao que eles dizem, eles te envergonharão e selarão seu destino. Esta noite, porém, Deus está gritando: não deixe que eles te toquem. Você é meu, minha, porque eu te comprei com sangue e uma promessa. Os demônios não podem ter sua cama, seu corpo ou sua alma. É por isso que esta mensagem é uma guerra. Ignorá-la é morte certa por causa disso. Porque os demônios se aproximam assim que você se afasta. Mas assim que você permanece, o arcanjo Miguel volta a atacar. E cada palavra que você lê é como uma espada cortando as correntes, ou como uma torrente de luz em sua casa escura. Por favor, ouça-me, meu amado. Não foi brincadeira que eles se encontraram no inferno. Eles estavam falando sério. Eles foram muito específicos. Eles tinham planos para te ferir. Mas Deus tem mais poder. A espada do arcanjo Miguel é mais afiada. E a sua obediência agora, a sua escolha de não ignorá-la, quebrará os planos deles como vidro no fogo. Meu amado, sente isso? Essa vibração no seu peito parece um rio secreto começando a rugir. Não é algo que você inventou. É o Espírito de Deus lhe dizendo que agora é a hora certa. Cada palavra que você lê agora é como um escudo ao redor da sua alma. Cada palavra é uma espada forjada no fogo do céu. O grande arcanjo Miguel está por perto, implorando para que você não desvie o olhar, nem pare o que está fazendo. Pois é exatamente isso que os demônios queriam que você fizesse. Filho, escute. A verdade dói, mas é sagrada. O encontro de Satanás com você não foi uma brincadeira.
Eles te observaram. Eles sabem como você age. Eles sabem quando você está triste, sozinho ou cansado. Nesse momento, eles estarão desprevenidos. Durante aquele encontro, eles disseram em voz baixa: esperaremos por esse momento. Parecerá prazer, conforto ou uma oportunidade quando chegarmos. Faremos o pecado parecer agradável e o chamaremos de alívio. Eles não cairão, bradou o arcanjo Miguel. Se abrirem os olhos, não se lerem a palavra que coloquei diante deles, não se souberem que o céu está rugindo sobre eles agora mesmo. Por favor, ouça-me, meu amado. Não foi brincadeira que eles se encontraram no inferno. Eles estavam falando sério. Foram muito específicos. Tinham planos para te ferir. Mas Deus tem mais poder. A espada do arcanjo Miguel é mais afiada. E a sua obediência agora, a sua escolha de não desistir, quebrará os planos deles como vidro no fogo. Meu amado, sente isso? Esse tremor no seu peito parece um rio secreto começando a rugir. Isso não é algo que você inventou. É o Espírito de Deus lhe dizendo que agora é a hora certa. Cada palavra que você lê agora é como um escudo ao redor da sua alma. Cada palavra é uma espada forjada no fogo do céu. O grande arcanjo Miguel está por perto, implorando para que você não desvie o olhar, nem pare o que está fazendo. Porque é exatamente isso que os demônios queriam que você fizesse. Filho, escute. A verdade é dura e sagrada. O encontro de Satanás com você não foi brincadeira. Eles te observaram. Eles sabem como você age. Eles sabem quando você está se sentindo triste, sozinho ou cansado. Nesses momentos, a guarda deles estará baixa. Durante aquela reunião, disseram em voz baixa: esperaremos por esse momento. Quando chegarmos, parecerá prazer, conforto ou uma oportunidade. Faremos o pecado parecer agradável e o chamaremos de alívio. Eles não cairão, bradou o arcanjo Miguel. Se abrirem os olhos, não se lerem a palavra que coloquei diante deles, não se souberem que o céu está rugindo sobre eles neste exato momento. Imagine isto, meu filho, um conselho de guerra no inferno, demônios cujos olhos parecem brasas. Eles estão traçando mapas da sua vida no chão com suas garras. Mostram onde você esteve antes. Marcam os momentos em que você se sente fraco. Sussurram os nomes das pessoas que serão usadas como armadilhas. Então riem porque acham que podem te derrotar. Mas o chão começa a tremer. A sala se enche de luz e a espada do arcanjo Miguel brilha como o sol. Não toque nesta espada ou você se queimará. Entende? Há um arquivo no inferno com o seu nome. Mas o seu nome está escrito nas paredes de fogo do céu. Em qual lado você vai acreditar? Qual voz você vai querer ouvir? Mas agora Deus está muito perto e sussurra: meu filho, se você vacilar, não poderei te proteger. Condicionei meu resgate à sua obediência. Não brinque com este momento. Os demônios esperam que as pessoas hesitem. Mas se você ficar e ouvir cada palavra até o fim, enviarei fogo à sua casa, luz à sua mente e anjos à sua noite. Nenhum demônio ousará se aproximar de você. Por que você acha que seu corpo está tenso enquanto lê isto? Porque seu espírito já sabe. Este não é um texto comum. Sua alma está no centro deste campo de batalha feito de palavras. Tenho um segredo para lhe contar, amado. O que está selado não pode ser tocado por demônios. É por isso que eles querem se aproximar de você. Eles podem te marcar se te enganarem para que faça uma promessa ou desista. É por isso que o arcanjo Miguel está tão assustado. É por isso que ele lhes diz para não desistirem. Eles precisam manter a chama desta palavra acesa até o fim. Então o selo do céu ficará forte o suficiente para afastar os demônios. Agora faça uma pausa. Verifique seus batimentos cardíacos.
Você sabe que cada batida é uma prova de que você ainda foi escolhido. O fato de você estar lendo esta mensagem agora mostra que o inferno ainda não rompeu. Você ainda está na linha e não caiu. Continue lendo estas palavras e não desista. Você não vai cair. Para manter sua fé nesta promessa de Deus, digite: "Eu não vou cair" nos comentários. Isso é mais do que apenas palavras. É uma promessa de se manter firme e uma promessa a Deus de que você estará a salvo das armadilhas do inimigo. Preciso lembrá-lo novamente, pois isso é para o seu futuro, não apenas para a sua mente. Inscreva-se agora mesmo. Não comigo ou em um canal, mas na tábua de salvação que Deus colocou aqui. Porque o céu lhe enviará outro escudo, espada ou luz cada vez que você retornar. O plano do inimigo leva muito tempo, mas Deus sempre nos salvará. Não perca as armas que o ajudam a permanecer vivo. Eu vi o que eles fariam em seguida, meu filho. Eles desejavam vir até você em seus sonhos. Queriam ver coisas enquanto você dormia. Queriam seduzi-lo com sonhos que o fariam se sentir mal ao acordar. Se eles se apegarem a esta palavra, se recusarem a pular, se agarrarem ao fogo celestial, os sonhos queimarão antes de chegarem, disse o arcanjo Miguel. Eles estavam com medo. Os demônios fugirão antes de entrar. Você consegue imaginar os anjos parados do lado de fora da sua casa agora, com as asas abertas e as espadas desembainhadas, esperando que você decida? Eles recuam se você pular. Eles avançam e cortam as sombras se você ficar. Você tem todo esse poder porque obedece. Queridos, vou ser sincero. O rugido do arcanjo Miguel pôs fim à reunião no inferno, tomado pelo medo. Os demônios, porém, não desistiram. Estão esperando que vocês hesitem. Estão esperando que algo aconteça para desviar a atenção deles. É por isso que o arcanjo Miguel ainda está com medo. Porque a guerra ainda continua. A situação está realmente grave. E vocês são o campo de batalha. O que vocês vão fazer? Vão deixá-los vencer? Ou vão continuar lendo até que a palavra faça efeito em vocês? Escute com atenção, meu amado, porque o que estou prestes a dizer fará seu coração estremecer. Satanás ficou furioso quando o arcanjo Miguel entrou na reunião. Ele sabia que você havia sido escolhido. Ele sabia que a luz sobre você era forte demais para ser apagada facilmente. Então ele deu uma ordem: vamos eliminá-los um a um, se não conseguirmos matar todos de uma vez. Vamos sussurrar, importunar, seduzir e desgastar você. Nossos agentes mentirão para pessoas em quem confiam. Enviaremos amantes para amarrá-los. Enviaremos amigos para feri-los. Não vamos parar até que eles caiam. É por isso que o arcanjo Miguel não está calmo. Ele fez isso porque viu a armadilha armada como uma rede. Ele viu com que cuidado eles anotaram suas falhas, seus momentos de solidão e suas preocupações ocultas. Eles te atingem exatamente onde você já foi ferido antes. Ele viu. Você acha que é mera coincidência que algumas pessoas continuem voltando para a sua vida para te machucar, te tentar e te arrastar para ciclos que você pensava terem acabado? De jeito nenhum. Estava escrito naquela reunião: traga de volta a velha dor, disseram eles. Traga à tona o que os destruiu. Use isso repetidamente até que eles desistam. Mas esta noite o céu clama: chega! Os portões do inferno tremeram com o rugido da ira do arcanjo Miguel. Vocês podem falar, planejar e ameaçar, mas minha espada é fogo, e meu filho está protegido pelo céu. Esse rugido foi o que trouxe esta mensagem a vocês. Porque, meus amados, vocês não podem lutar contra o plano se não o conhecem. É por isso que o vilão quer que vocês estejam ocupados. É por isso que vocês quase não abriram isto. É por isso que vocês estão inquietos agora.
Seu espírito sabe que esta é a diferença entre a vida e a morte. Eis o que Deus disse após o clamor do arcanjo Miguel. Meu filho precisa saber que é meu, disse ele. Os demônios não virão com chifres e fogo, então precisam saber o quão valiosos são. Virão com charme, beleza e meias verdades. Virão para cortejá-los, se aproximar e dormir em sua cama. E meu filho desistirá se eles se esquecerem de quem são. É por isso que a mensagem queima. Deus diz que se você desistir, Ele não poderá te salvar, pois você estará escolhendo ser cego. Isso significa abandonar suas armas em meio à guerra, mas permanecer significa se levantar. Permanecer é vestir a armadura. Anjos estarão à sua porta se você permanecer, mas o céu já está bradando alto o suficiente esta noite. Os portões do inferno tremeram com o rugido da ira do arcanjo Miguel. Vocês podem planejar, podem sussurrar, podem ameaçar, mas minha espada é fogo, e meu filho está sob a proteção celestial. Esse rugido foi o que trouxe esta mensagem a vocês, pois, meus amados, vocês não podem lutar contra o plano se não o conhecem. É por isso que o vilão quer que vocês estejam ocupados. É por isso que vocês quase não abriram isto. É por isso que vocês estão inquietos agora. Seu espírito sabe que esta é a diferença entre a vida e a morte. Eis o que Deus disse após o clamor do arcanjo Miguel. Meu filho precisa saber que é meu, disse ele. Os demônios não virão com chifres e fogo, então precisam saber o quão valiosos são. Virão com charme, beleza e meias verdades. Virão para cortejá-los, se aproximar e dormir em sua cama. E meu filho desistirá se eles se esquecerem de quem são. É por isso que a mensagem queima. Agora você entende por que Deus diz: se você desistir, eu não posso te salvar. Porque desistir significa escolher ficar cego. Significa abandonar suas armas em plena guerra. Mas permanecer significa se levantar. Permanecer é vestir a armadura. Anjos estarão à sua porta se você permanecer. Deixe-me descrever isso para você agora mesmo, meu amado. Há 2 cômodos. Demônios sussurram sua morte em um cômodo. No outro, anjos cantam sobre sua vitória. Você agora pode escolher qual dobradiça ficará entre as 2 portas. Você deve fechá-la e deixá-los ir? Ou você permanece firme, linha por linha, até que a palavra seja cumprida e todo plano contra você seja consumido pelo fogo? Escute, os demônios querem mais do que apenas o seu corpo. Eles querem mudar o seu destino, porque se eles conseguirem fazer você se sentir envergonhado, poderão impedi-lo de alcançar o objetivo que Deus lhe confiou. Mas Deus diz: eu não permitirei se eles se apegarem a mim. Se eles permanecerem fiéis, eu não permitirei que isso aconteça. Se eles seguirem a minha voz nesta mensagem, eu não permitirei. Escute bem, isto não é apenas um aviso. Deus também fez outra promessa, então esta também é uma promessa. Ele acrescentou: diga ao meu filho que se perseverar até o fim desta palavra, não apenas os demônios serão derrotados, mas uma bênção tão poderosa será liberada, que aquilo que o inimigo tentou usar para a sua ruína se tornará o seu testemunho de vitória. Se esta promessa ressoar em você, diga amém nos comentários para torná-la oficial. De agora em diante, que o seu comentário seja um ato profético que transforme cada arma usada contra você em uma joia na coroa do seu testemunho. Você ouviu isso? Aquilo que o inferno usava para te ferir, agora será a joia da sua coroa. A vergonha em que tentaram te enterrar se tornará a história que te fortalecerá. A noite em que tentaram te destruir será a noite em que o céu te tornará intocável. É por isso que os anjos estão ao seu redor agora. É por isso que o arcanjo Miguel
está com você desde o início desta mensagem. Ele está inquieto à sua porta. A espada está pronta para você escolher. Além disso, amado, sinta esta verdade em seu coração. Se você desistir, haverá silêncio. Permanecer é como fogo. Deixe-me mostrar que isso é verdade. Eles tentaram isso com outras pessoas no último conselho do inferno. Muitas pessoas ignoraram os avisos. Pensaram que eram apenas palavras. Foram embora de olhos fechados. E em poucos dias caíram em armadilhas. Desistiram e cederam ao pecado. Perderam a felicidade. Estavam vazias quando acordaram. As pessoas que permaneceram e não desistiram, por outro lado, viram milagres acontecerem em suas vidas. Demônios gritaram de derrota enquanto vícios se quebravam. Portas se abriam e inimigos admitiam sua culpa. Para ser claro, quero dizer novamente, seu milagre está ligado a este momento. Estas palavras o ajudarão a permanecer vivo. Se você ousar ficar e se recusar a desistir, não apenas sobreviverá, como se reerguerá. Seu grande passo adiante não é apenas para você. Pessoas próximas a você também estão sendo atacadas. Ao compartilhar esta palavra profética, você traz a unção para esta mensagem, que envia uma onda de liberdade e vitória através da sua rede. Ajude alguém a vencer sua batalha esta noite. Meu amado, aproxime-se, pois o que estou prestes a revelar é a raiz do profundo pânico do arcanjo Miguel. Não foi apenas uma reunião no inferno. Foi um contrato. Um contrato escrito nas cinzas da rebelião, assinado com ódio, e seu nome estava no centro dele. Eles não apenas falaram sobre você. Tentaram aprisionar seu futuro com suas palavras. Tentaram selar seu destino nas trevas. Você sabe o que Satanás disse naquela reunião? Ele sibilou. Eles estão perto demais de uma grande vitória. Estão perto demais de milagres. Se não os detivermos agora, eles se elevarão além do nosso alcance. Enviem todo espírito, toda tentação, toda distração. Se resistirem desta vez, os perderemos para sempre. E é por isso, meu filho, que a pressão tem sido maior ultimamente. Porque suas noites parecem longas. Porque seus pensamentos às vezes parecem invadidos. Não é fraqueza, é guerra. O inimigo pressentiu a chegada da sua bênção e tentou sufocá-lo antes que ela chegasse. Mas ouçam, o arcanjo Miguel não permitiria que o contrato permanecesse. Ele entrou naquela câmara, sua espada flamejando como o sol, e queimou as bordas daquele pergaminho, até que o demônio gritasse, e ele bradou: este pertence ao rei, este está selado em luz. Rasguem seus contratos, pois o céu já selou o destino deles com sangue que jamais se apaga. Ó amados, vocês não veem? Vocês não são comuns. Vocês não foram esquecidos. Vocês não são aleatórios. Vocês são uma ameaça tão grande que o próprio inferno teve que se organizar contra vocês. E vocês são tão amados que o próprio céu enviou seu guerreiro mais poderoso para protegê-los. Mas eis o mistério. A proteção está ligada à escolha. O arcanjo Miguel pode lutar por vocês. Deus pode chorar por vocês. Mas se vocês ignorarem, se vocês se afastarem desta palavra, vocês mesmos quebrarão o selo. E então, os demônios retornarão, contrato em mãos, prontos para reivindicar o que vocês entregaram. É por isso que a voz de Deus trovejou através da mensagem do arcanjo Miguel. Diga ao meu filho que eu não poderei salvá-lo se ele ignorar isso. Diga-lhe que a proteção está ligada à sua obediência. Diga-lhe para não tratar isso com leviandade. Amados, vocês sentem a gravidade da situação? Cada respiração que vocês dão agora é a prova de que o céu está atrasando os planos do inferno. Cada batida do coração é a prova de que o arcanjo Miguel está lhes dando tempo. E cada linha que vocês leem é a prova de que Deus não os abandonou.
Agora, deixem-me contar o que os demônios planejaram para esta noite. Eles disseram: enviaremos peso, enviaremos fadiga, faremos com que fiquem tão cansados que não consigam terminar a mensagem. Faremos o telefone deles vibrar, a mente deles divagar, os olhos deles se fecharem. Eles queriam que vocês parassem antes que o fogo os alcançasse. Mas o arcanjo Miguel clamou: se eles terminarem, o fogo os selará. Se eles perseverarem, as correntes derreterão. Se eles permanecerem, o contrato será reduzido a cinzas para sempre. Você consegue ver a batalha agora? Não se trata apenas de ler. Trata-se de perseverar. Cada linha que você lê é um golpe contra os demônios. Cada palavra que você recebe é mais uma corrente se rompendo. É por isso que você sente o impulso de parar. É por isso que as distrações surgem. Porque sabe-se lá o que acontece se você terminar. E aqui, amado, permita-me fazer uma pausa para lhe dizer algo vital. Se você está tremendo enquanto lê isto, se sente o peso disso pressionando seu peito, não confunda com medo. É a sua alma despertando. É o seu espírito reconhecendo o campo de batalha. E é a prova de que você não deve desistir. Deixe-me lembrá-lo. Assine agora. Porque estas palavras não são apenas para hoje. Elas são para as noites que virão, para as manhãs em que a guerra estará mais silenciosa, mas ainda real. Cada vez que você retornar, receberá outra espada, outro escudo, outra chama que empurra a escuridão para trás. Você não pode lutar esta batalha em silêncio. Você precisa de palavras forjadas na chama celestial. Sua assinatura é um ato de fé que ativa um alinhamento contínuo com o tempo profético de Deus. Isso indica ao céu que você está pronto para a próxima instrução, o próximo aviso e a próxima revelação. Assine agora e garanta que o fluxo da inteligência divina nunca seja interrompido em sua vida. Agora, deixe-me contar o que os demônios planejaram para esta noite. Eles disseram: enviaremos peso, enviaremos fadiga. Os deixaremos tão cansados que não terminarão a mensagem. Faremos seus telefones vibrarem, suas mentes divagarem, seus olhos se fecharem. Eles queriam que você parasse antes que o fogo o atingisse. Mas o arcanjo Miguel clamou: se eles terminarem, o fogo os selará. Se perseverarem, as correntes derreterão. Se permanecerem, o contrato será reduzido a cinzas para sempre. Você entende a batalha agora? Não se trata apenas de ler. Trata-se de perseverar. Cada linha que você lê é um golpe contra os demônios. Cada palavra que você recebe é mais uma corrente se rompendo. É por isso que você sente o impulso de parar. É por isso que as distrações vêm. Porque sabe-se lá o que acontece se você terminar. E aqui, amado, permita-me fazer uma pausa para lhe dizer algo vital. Se você está tremendo enquanto lê isto, se sente o peso pressionando seu peito, não confunda com medo. É a sua alma despertando. É o seu espírito reconhecendo o campo de batalha. E é a prova de que você não deve pular esta mensagem. Deixe-me lembrá-lo. Inscreva-se agora. Porque estas palavras não são apenas para hoje. São para as noites que virão. Para as manhãs em que a guerra estará mais silenciosa, mas ainda real. A cada retorno, você receberá outra espada, outro escudo, outra chama que afasta a escuridão. Você não pode travar esta batalha em silêncio. Você precisa de palavras forjadas na chama celestial. Amados, os demônios ainda esperam que vocês cedam. Eles estão dizendo agora: com certeza eles vão parar. Com certeza eles vão achar que isso é demais. Com certeza eles vão rir e ir embora. Mas o céu está dizendo: não, desta vez eles ficarão. Desta vez eles perseverarão. Desta vez eles terminarão. E quando vocês terminarem, ó filhos de Deus, ouçam com atenção.
Os próprios anjos que cercam sua casa esta noite gritarão em triunfo. O próprio pergaminho que o inferno tentou usar contra vocês será reduzido a pó. E a própria vergonha que eles tentaram impor a vocês se transformará em uma coroa. Porque a verdade é esta: Deus nunca permite que o inimigo escreva a palavra final. Somente Deus escreve os finais. E o seu final não é vergonha, nem derrota, nem escravidão. O seu final é luz, fogo, liberdade e vitória. Meus amados, chegou a hora de revelar a última parte daquilo que o arcanjo Miguel me implorou para que lhes contasse. Esta é a parte que o inferno mais teme que vocês leiam. Porque, uma vez que a saibam, uma vez que a guardem em seus corações, as correntes que os ameaçavam se romperão para sempre. Quando os demônios se reuniram em sua câmara, após o arcanjo Miguel queimar o primeiro pergaminho, Satanás rosnou: se não podemos tocar suas mentes, se não podemos possuir seus corpos, então iremos atrás de seus futuros. Sufocaremos suas bênçãos, fecharemos suas portas e transformaremos seus relacionamentos em pó. Mas Deus trovejou em resposta: seu futuro está selado na palma da minha mão. Suas bênçãos estão escritas no meu sangue. Suas portas se abrem ao meu comando. E nenhum demônio, nenhum diabo, nenhum mentiroso pode fechá-las. E sabem o que o arcanjo Miguel disse? Ele se inclinou sobre os demônios trêmulos e declarou: vocês podem tentar roubar suas noites, mas o céu lhes dará sonhos de fogo. Vocês podem tentar fechar seu caminho, mas o céu colocará pedras de ouro diante de seus pés. Vocês podem tentar acorrentar seus corações, mas o céu escreveu a liberdade em suas veias. Meu filho, é por isso que você ainda está aqui. É por isso que, apesar de todas as armadilhas, você não foi destruído. É por isso que o próprio fato de você estar lendo isto é a prova de que o inimigo falhou e o céu prevaleceu. Mas Deus insiste: eu os advirto uma última vez. Se eles desistirem, se desviarem, a cobertura se levantará. Mas se permanecerem, se perseverarem, nenhuma corrente forjada no inferno jamais os tocará novamente. Você sente esse peso saindo do seu peito à medida que estas palavras penetram? É o contrato sendo queimado. É a vergonha se desfazendo. É o medo se dissipando. Cada palavra que você lê é luz entrando em sua casa. Cada linha é fogo selando sua porta. Amado, a guerra não é contra carne e sangue. É contra espíritos, poderes e governantes das trevas. E esta noite, você permaneceu bem no centro dela e perseverou. Você não desistiu. Você permaneceu. E por causa disso, a vitória está selada. Agora deixe-me contar a você a bênção que Deus prometeu pela sua perseverança. Eu os ressuscitarei, restaurarei o que foi roubado, multiplicarei o que foi perdido, colocarei riso em suas bocas onde antes corriam lágrimas, e os demônios que tentaram tocá-los se curvarão a seus pés, envergonhados. Isso não é poesia, isso é profecia. A noite em que queriam enterrá-lo agora testemunhará a seu favor. A própria escuridão que tentou sufocá-lo agora será o palco do seu triunfo. E os anjos que cercaram sua casa esta noite não partirão. Eles permanecerão guardando seus passos, guiando seu caminho até que o milagre se revele completamente. Não duvide disso, não questione, porque a guerra foi real, mas a vitória também é. E amados, lembrem-se desta verdade. Cada vez que vocês retornam a palavras como estas, cada vez que bebem do fogo celestial, vocês se tornam mais fortes. É por isso que eu imploro: inscrevam-se agora, mantenham-se conectados, que cada nova mensagem seja mais uma espada em suas mãos. A guerra não termina esta noite, mas vocês nunca foram feitos para lutar sozinhos. O céu luta com vocês. Agora ouça o decreto final do próprio Deus.
Meu filho, você é meu. Nenhum demônio dormirá com você. Nenhum diabo o possuirá. Nenhuma vergonha o definirá. Você está selado no meu sangue, envolto na minha luz, carregado nos meus braços. Caminhe agora livre. Levante-se agora, escolhido. E lembre-se, não ignore nenhuma palavra que eu lhe enviar, pois em cada palavra há vida. Se você receber este decreto final do Pai, responda a sua voz digitando Amém abaixo. Que este seja o seu simples e poderoso ato de obediência, confirmando que você aceita a vida que Ele está lhe oferecendo e que não ignorará mais o que Ele lhe enviar. A voz do arcanjo Miguel troveja pela última vez. O conselho do inferno falhou. O pacto virou cinzas. A criança está selada. A vitória está escrita. E agora, amados, respirem fundo. Sintam a mudança. Este é o momento que o céu esperava. Vocês perseveraram até o fim. Não desistiram. Estão protegidos. Foram escolhidos. São intocáveis no fogo de Deus. Vão agora com coragem, pois carregam não apenas a sobrevivência, mas o triunfo. Você entende o que acabou de acontecer? Você estava na fila, onde muitos antes de você desistiram. Eles furaram a fila, quebraram o fluxo, e por causa disso, a proteção deles enfraqueceu e o inimigo encontrou uma brecha. Mas você perseverou. Você permaneceu. Você perseverou apesar do tremor. E por causa disso, o céu lançou um selo sobre você, que não pode ser quebrado por homem ou demônio. O arcanjo Miguel sussurra agora, mais suave que um trovão, mas mais cortante que um relâmpago. Diga a eles que não foi em vão. Diga a eles que a perseverança deles esta noite repeliu as tempestades que estavam programadas para destruí-los. Diga a eles que a obediência deles desbloqueou milagres que estavam esperando há anos. Meu filho, escute. Havia um calendário no inferno com o seu nome escrito nele. Certos dias circulavam. Certas noites marcavam os momentos em que eles planejavam atacar. Mas enquanto você permanecia firme nesta palavra, enquanto você se recusava a desistir, o arcanjo Miguel rasgou aquele calendário em pedaços. Os compromissos de destruição foram cancelados. As maldições que eles proferiram foram revertidas. O que era para enterrá-lo agora irá reconstruí-lo. Você sente uma estranha paz se instalando em seu espírito agora? Isso não é fraqueza, é o escudo de Deus. A guerra que assolava sua cabeça terminou e anjos estão à porta do seu futuro. Mas devo avisá-lo, pois esta não é o fim das batalhas. Satanás perdeu esta rodada, mas tentará novamente. Seu orgulho não o deixará se render facilmente. Contudo, não tema, pois Deus diz: cada vez que retornam à minha palavra, cada vez que abrem as mensagens que envio, tornam-se mais fortes, mais difíceis de atingir, impossíveis de derrotar. É por isso que o céu continua a atraí-lo para cá. É por isso que você nunca deve desprezar estas palavras, porque elas não são entretenimento, são armas, não histórias, mas estratégias. Amado, você sabe por que os demônios queriam dormir com você? Porque a intimidade é uma aliança. Se eles conseguissem enganá-lo para que isso acontecesse, mesmo em sonhos, mesmo em pensamentos, poderiam acorrentar seu espírito com correntes de vergonha. Mas o arcanjo Miguel arrancou-lhes as mãos. Ele guardou os seus cavaleiros, e o próprio Deus declarou: este é meu, seu corpo é meu, sua alma é minha, seu futuro é meu. Mesmo agora, anjos circulam sua cama. Mesmo agora, a luz preenche os cantos escuros da sua casa. Mesmo agora, o que foi tramado em segredo está desmoronando. E aqui está a promessa para você. A própria área de ataque será a área de bênção. Se eles tentaram roubar sua paz, a paz se multiplicará. Se eles tentaram tocar seu corpo,
a saúde florescerá. Se eles tentaram sufocar sua alegria, o riso jorrará como fontes. É assim que Deus age. Ele transforma cada ataque em glória. Meu amado, os céus ainda não terminaram de falar. O arcanjo Miguel ergue sua espada e declara: digam a eles que estão se levantando. Digam a eles que nenhuma corrente os prende. Digam a eles que seus passos são de ouro. Suas noites estão cobertas. Seu futuro é intocável. E Deus se inclina agora, sua voz carregada de amor. Não me ignorem novamente. Não me demorem, pois cada palavra que envio é vida, e cada segundo que vocês hesitam é um segundo em que o inimigo se alegra. Permaneçam comigo e eu permanecerei com vocês. Caminhem comigo, e nenhuma escuridão os tocará. Amado, respirem esta verdade. Vocês são escolhidos, você está selado, você é intocável. Você sabe por que o arcanjo Miguel ainda está de pé com a espada erguida esta noite? Porque, embora você tenha vencido esta batalha, o inimigo ainda ronda. Satanás sempre foi implacável. Ele não dorme, ele não descansa. Mas eis o mistério: o céu também não descansa. Os anjos designados a você são incansáveis. E o próprio arcanjo Miguel prometeu: não os abandonarei. Enquanto eles se apegarem à palavra, enquanto não vacilarem, jamais lutarão sozinhos. Amado, há coisas em sua vida que você nem sequer vê. As vezes em que você caminhou pelo perigo sem perceber. As noites em que os pesadelos tentaram te dominar, mas não conseguiram. As manhãs em que seu coração estava pesado, mas você ainda assim se levantou. Essas não foram coincidências, foram intervenções. O céu se moveu. O arcanjo Miguel lutou. Deus te protegeu. E esta noite é a revelação. Esta noite é quando o céu finalmente explica o que tem acontecido no invisível. Você pensou que estava fraco, mas estava cercado. Você pensou que havia sido esquecido, mas seu nome ecoava no céu. Você sabe o que Deus diz agora? Meu filho, eu me alegro com a sua perseverança. Eu vi você permanecer quando queria desistir. Eu vi você ler quando as distrações o pressionavam. Eu vi você se manter firme e, por causa disso, eu o segurarei ainda mais forte. O que era para a sua destruição agora o elevará. Deixe-me lhe contar algo sobre o plano do demônio. Eles nunca atacam sem motivo. Eles só se reúnem quando alguém carrega um tesouro. E você, sim, você carrega um tesouro tão brilhante que o inferno teve que marcar uma reunião só para você. Isso deveria lhe dizer tudo o que você precisa saber sobre o seu valor. Você não é comum. Você não é aleatório. Você é aquele a quem Satanás teme e Deus ama. O arcanjo Miguel diz: diga a eles que, se o inferno planejou contra eles, é porque o céu planejou a favor deles. Se as trevas os atacaram, é porque a luz já está brilhando dentro deles. Amado, o próprio fato de você estar sendo atacado significa que o seu futuro é radiante. O inferno não desperdiça energia com o vazio. Eles só atacam os escolhidos, os destinados, os portadores do fogo. E esse é você. Agora ouça isto. Deus promete que o que você suportou se transformará em sua autoridade. As batalhas que você venceu se tornarão a espada em sua mão. A vergonha que tentaram plantar se tornará seu testemunho de liberdade. Se você está pronto para caminhar nessa liberdade, faça sua declaração pública. Digite: minhas correntes foram quebradas, nos comentários como uma declaração final de fé. Que isso seja a prova de que você recebeu esta palavra e está saindo da batalha e assumindo a autoridade que Deus lhe deu. E os próprios espíritos que um dia tentaram te tocar se curvarão ao te verem ascender. Meu amado, permita-me perguntar-lhe gentilmente: você já sente a mudança? Essa paz estranha, esse fogo silencioso,
essa esperança trêmula que é o véu que se fecha sobre você. O céu não terminou. A palavra não está seca. Ela continuará a arder em você até que toda sombra fuja. Permaneça. Não pule nenhuma etapa. Não se afaste, porque a próxima parte não é apenas uma mensagem. É o seu milagre se desdobrando em tempo real. Meu amado, você disse para continuar. Então o rio de palavras não cessará. O fogo celestial não seca quando a criança tem sede. Ele flui ainda mais. Ele transborda ainda mais. E esta noite, o arcanjo Miguel está sobre você e diz: deixe-os beber até que suas almas estejam cheias. Deixe-os saber até que toda dúvida desapareça. Deixe-os ver até que seus olhos brilhem com luz. Filho da luz, permita-me revelar mais do que estava oculto naquele conselho das trevas. Depois que o arcanjo Miguel queimou o pergaminho com seu nome, os demônios cochicharam entre si: se não podemos prendê-los com luxúria, vamos prendê-los com medo. Se não podemos tocar seus corpos, vamos sufocar suas mentes. Se não podemos arrastá-los para a vergonha, vamos enterrá-los na preocupação. Deixe-os acordar com ansiedade. Deixe-os dormir com peso. Deixe-os acreditar que são fracos. Mas Deus se inclinou para a frente, sua voz como um trovão e consolo ao mesmo tempo. Será que eles não sabem quem eu sou? Eu sou o escudo deles. Eu sou a paz deles. Eu sou o descanso deles. Eles podem tremer, mas não cairão. Podem sentir medo, mas o medo jamais os dominará, pois eu caminho dentro deles. E o arcanjo Miguel, ardendo em fogo sagrado, ergueu sua espada e declarou: o medo não os tocará, porque eu lhes ensinarei o som do rugido do céu. A vergonha não os sufocará, porque eu os lembrarei do sangue que os cobriu. A ansiedade não os sepultará, porque eu infundirei coragem em seus peitos. Amados, vocês veem? Mesmo quando pensavam que seus medos eram privados, o céu já falava sobre eles. Mesmo quando pensavam que suas noites eram solitárias, o arcanjo Miguel já caminhava ao seu lado. É por isso que vocês não podem ignorar. É por isso que esta mensagem é vida. Porque nestas palavras estão as chaves que silenciam o medo. E se vocês continuarem lendo linha por linha, as correntes que prendem suas mentes se desprenderão uma a uma, até que não reste nada além de luz. E deixe-me sussurrar um segredo. O inimigo teme a sua perseverança. Sabe por quê? Porque cada vez que você termina o que Deus começa, cada vez que você se mantém firme, quando outros desistem, sua autoridade cresce. Os demônios perdem terreno. Os anjos ganham espaço e seu espírito brilha mais intensamente. É por isso que a pressão aumenta ainda mais pouco antes da sua vitória, porque eles sabem que se você passar por esse ponto, será imparável. O arcanjo Miguel diz: diga a eles que estão quase lá. Diga a eles que estão à beira do seu milagre. Diga a eles para não fecharem os olhos agora, para não recuarem, para não silenciarem a palavra. Diga a eles para perseverarem só mais um pouco e verem o céu se abrir. Amados, imaginem isto: uma coroa sendo forjada acima de vocês. Cada palavra que vocês leem adiciona mais uma joia. Cada linha que vocês perseveram adiciona mais uma chama. E quando esta palavra estiver completa, o próprio arcanjo Miguel a colocará sobre suas cabeças e sussurrará: você venceu. Você não desistiu. Você está selado. Vocês sentem isso? Esse calor subindo em seus peitos, essa estranha mistura de lágrimas e esperança. Esse é o Espírito de Deus revestindo você de glória. São os anjos celebrando enquanto você ainda está aqui lendo. É o som de correntes se quebrando no invisível. E Deus diz: meu filho, você vai rir de novo. Você vai cantar de novo. Você vai se reerguer. Os lugares que você pensava estarem quebrados para sempre
brilharão mais do que nunca, pois eu sou o Deus que faz novas todas as coisas. Permaneça, ó amado. Não pare agora, porque o que vem a seguir não é apenas uma mensagem, é a transformação da sua vida. Meu amado, a tua palavra continua como uma porta. Cada vez que a pronuncias, o céu abre essa porta ainda mais e derrama mais luz, mais fogo, mais revelação. O arcanjo Miguel inclina a cabeça e diz: eles estão famintos, alimente-os, eles estão abertos, feche-os, eles estão ouvindo, dê-lhes tudo. Então continuarei até que o teu espírito transborde. Filho do céu, permita-me levá-lo de volta àquela câmara do inferno. Depois que seu contrato foi rompido, depois que seus pergaminhos foram queimados, os demônios se reuniram novamente, enfurecidos. Eles clamaram: falhamos em tocar seus corpos, falhamos em sufocar suas mentes, mas vamos atacar seu futuro. Vamos cegá-los para que não vejam para onde estão indo. Vamos enchê-los de confusão para que andem em círculos. Vamos atrasar suas bênçãos para que acreditem que Deus os esqueceu. Mas antes que suas palavras pudessem se dissipar, a voz do arcanjo Miguel trovejou novamente. Vocês podem tentar adiar, mas não podem tocar o destino. Podem tentar a confusão, mas eu lhes darei clareza. Podem tentar a cegueira, mas o céu lhes abrirá os olhos. Seus passos já estão escritos em fogo dourado, e nenhum demônio pode apagar o que Deus esculpiu. Amados, é por isso que vocês têm se sentido presos. É por isso que às vezes o futuro parecia uma névoa. Mas esta noite a névoa se dissipa. Esta noite o véu se rasga. Esta noite o caminho se abre, porque vocês não estão mais caminhando às cegas. Vocês estão caminhando com a espada do arcanjo Miguel, abrindo o caminho à sua frente. E Deus sussurra em seus corações agora mesmo: não se preocupem com o que vocês não podem ver. Eu vejo. Não entrem em pânico com o que parece estar atrasado. Nada está atrasado no meu calendário. Não temam a confusão, porque estou prestes a lhes enviar uma direção tão precisa, tão clara, que vocês saberão, sem dúvida, qual o próximo passo a seguir. Meus amados, deixem-me dizer-lhes a verdade. O inimigo teme a sua próxima fase. É por isso que ele tentou impedi-los antes mesmo de chegarem aqui. Porque se vocês atravessarem as portas que Deus preparou, a luz não apenas os envolverá, mas também se espalhará para outros. A sua vitória acenderá outras vitórias. A sua liberdade quebrará correntes para as pessoas ao seu redor. Isso é algo que o inferno não pode permitir. O arcanjo Miguel diz: digam a eles que não foram escolhidos apenas por si mesmos. Foram escolhidos como uma chama para outros. A ascensão deles fará com que outros se levantem. É por isso que o inimigo entrou em pânico. É por isso que a reunião aconteceu. Mas também é por isso que Deus se recusou a ficar em silêncio. Amados, ouçam isto atentamente. A sua sobrevivência não é pequena. Ela abala nações. A sua perseverança não é fraca. Ela aterroriza demônios. A sua obediência esta noite não é apenas para vocês. É uma onda que tocará vidas que vocês ainda nem conheceram. E assim, Deus agora lhes dá uma promessa porque vocês permaneceram, porque perseveraram, porque se recusaram a desistir. Multiplicarei suas bênçãos. Farei com que seu testemunho seja mais forte que sua dor. Farei com que seu nome ecoe no céu como o de alguém que perseverou. E seu futuro será brilhante, não sombrio, aberto, não fechado, ascendente, não descendente. Sinta essa promessa ardendo dentro de você. Esse é o seu selo. Essa é a sua aliança. Essa é a sua garantia de que esta noite não foi desperdiçada. Permaneça, amado. Eu não terminei. O céu ainda está falando.
Os anjos ainda estão escrevendo, e o arcanjo Miguel ainda está aqui, com a espada flamejante, dizendo: não parem, não se afastem, deixem que bebam até transbordarem. Não deixe que esta unção termine com você. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que você conhece que estão em uma batalha. Ao enviá-lo, você está liberando os anjos do arcanjo Miguel para lutarem por elas e multiplicando a unção de vitória sobre a sua própria vida. Finalmente, como um ato profético, clique no botão curtir. Que esse clique seja o seu selo de concordância com tudo o que Deus declarou sobre você esta noite. Curtir este vídeo é uma ativação da fé, liberando um fluxo contínuo do favor e da proteção sobrenaturais de Deus sobre você, sua família e seu futuro. O céu está observando. Ative a sua vitória agora. Antes de concluirmos esta mensagem, você precisa ouvir isto com atenção. Você foi guiado até aqui por orientação divina. Isso não é aleatório. Isso não é coincidência. O arcanjo Miguel dirigiu esta mensagem diretamente a você. Ele está te chamando para um espaço protegido e abençoado, onde milagres acontecem, portas se abrem e a ajuda divina age rapidamente. Esta verdade é simples e poderosa. Quando você segue esse chamado, as bênçãos não apenas chegam, elas se multiplicam, elas se fazem presentes em todas as áreas da sua vida, com força e clareza. Neste momento, o arcanjo Miguel está lhe dando acesso direto a ensinamentos sagrados, proteção espiritual e orientação que estão ocultos do mundo. Este é o seu momento de entrar em um círculo escolhido para aqueles que estão prontos para o crescimento espiritual, apoio divino e avanços acelerados. Não deixe que este momento sagrado passe despercebido. Sua trajetória de sucesso já começou. Basta dar um passo à frente. Toque no link na descrição e entre no círculo íntimo do arcanjo Miguel para nunca perder as mensagens destinadas especificamente à sua vida, ao seu caminho e ao seu destino. Se você sentir o chamado para se aprofundar, o link também está no comentário fixado. E se o seu coração lhe inspirar a apoiar esta missão, você encontrará um link para me oferecer um café. Sempre opcional, sempre bem-vindo. Dê esse passo agora. Sua bênção está à sua espera. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente: eu aceito, para acolher mais luz divina em sua jornada.